estratégia de uma organização, com papel indispensável para a proteção de aliados, guarda e reconhecimento de terrenos inimigos. Com treinamentos avançados e uma realidade difícil que pode exigir dias de acampamentos em condições precárias de camuflagem e isolamento, os atiradores surgiram na Guerra da Independência dos Estados Unidos e nas Guerras Napoleônicas. Na Europa, lá pela metade do século XIX, atiradores de elite geram necessidades em companhias militares, que passaram a investir em armas de longa distância. Vários talentosos imortais existiram na história militar, mas aqui vamos apresentar alguns que se destacaram não só pelo número de mortes confirmadas ou pela distância de seus tiros, mas por um conjunto de fatores que pode considerar a precisão, perigo e importância e a história de sua participação em guerras. Então já prega o dedão no like e assine nosso canal para não perder os próximos vídeos. Então sem mais delongas, bora! Rob Furlong foi um canadense membro do 3º Batalhão Militar Canadense, durante a Operação Anaconda no Afeganistão. Em 2002, o oficial e sua equipe foram enviados para neutralizar a ameaça de mísseis que estariam sendo preparados por um grupo inimigo. Depois de se posicionar, Furlong identificou os alvos com seu rifle .50. O militar atirou 2 vezes e errou, mas o terceiro disparo acertou o alvo a uma distância de 2.403 metros. O tiro foi considerado, na ocasião, o mais longo feito por um atirador de elite na história. Num certo momento da história, Adelbert Waldron era o atirador de elite com mais mortes confirmadas na história dos Estados Unidos. 109. Ele lutou no Vietnã e foi considerado extremamente preciso por um de seus superiores. Numa tarde, ele estava passando pelo rio Mekong, quando um atirador de elite inimigo atingiu o barco. Enquanto todo mundo na embarcação se esforçava para encontrar o inimigo, que estava na costa a mais de 900 metros de distância, o sargento Waldron pegou seu rifle e acertou o alvo sobre um coqueiro com apenas um tiro, contou o coronel Michael Lee. Lyudmila Pavlichenko era uma atiradora de elite mortal que os alemães utilizaram um megafone no meio do campo de batalha oferecendo uma vaga em seu exército para a adversária soviética. Aos 14 anos, Pavlichenko trabalhava numa fábrica de munições e aprendeu a atirar. Quando a guerra começou, quis defender seu país. Mesmo que ela tivesse demonstrando talento como atiradora, foi rejeitada inicialmente, mas aceita após muita insistência e a realização de um teste. Durante a guerra, Pavlichenko teve 309 mortes confirmadas, incluindo 36 atiradores de elite do exército alemão. Ela só foi tirada do campo de batalha depois de ser atingida por estilhaços de munição de um morteiro na face. Mesmo afastada do perigo, a militar continuou sendo utilizada para treinar outros atiradores. Carlos Redcock é praticamente uma celebridade no mundo dos atiradores de elite, principalmente por ser extremamente eficaz numa das principais funções que tinha na Guerra do Vietnã: encontrar e eliminar atiradores de elite inimigos na selva. Ao todo, Redcock soma 93 mortes confirmadas no conflito, o que fez com que sua cabeça fosse colocada a prêmio com uma recompensa de $30.000. Um de seus mais celebrados tiros aconteceu quando ele identificou um adversário pelo reflexo do sol na mira da arma inimiga, conseguindo acertar um tiro diretamente no olho do atirador de elite Vietcong. A fama de Redcock foi tanta, que ele inspirou várias cenas e histórias de atiradores de elite no cinema. Vasily Zaitsev é outro famoso atirador de elite, por motivos diferentes. No Ocidente, Vasily ficou popular como personagem em destaque do filme Círculo de Fogo, sobre a Batalha de Stalingrado. Já na Rússia, ele é lembrado como herói da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães cercaram a cidade, Zaitsev matou 225 inimigos, sendo que a maioria deles aconteceu só no mês de novembro de 1942. Segundo o próprio militar, ele teria matado mais de 400 pessoas durante a batalha, mas o número oficial atribuído a ele é de 242. O sargento Gracie era um atirador de elite do Exército Confederado em 9 de maio de 1864, quando realizou um tiro considerado impressionante para a época. Durante a Batalha de Spotsylvania, o militar mirava no general John Sedgwick, a uma distância de 914 metros,
considerada gigante para as armas da época. Quando os tiros começaram, os homens do general começaram a buscar refúgio, mas ele se recusou a se esconder, ironizando a situação. Eles não poderiam acertar elefantes a essa distância, teria declarado. Segundos depois, um tiro disparado por Gracie atravessaria a olho esquerda do alvo, o deixando morto. Este atirador de elite finlandês pode não ser tão conhecido, mas está certamente entre os mais habilidosos na função. Com o apelido de Morte Branca, dada pelos membros do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, ele registrou 542 mortes sob seu nome. Para deixar a situação ainda mais impressionante, todas elas aconteceram no espaço de apenas 3 meses, gerando uma média de cerca de 5 mortes por dia. Está pouco, pois sabia que ele fez tudo isso no gelo, em ambientes com temperaturas extremas que variavam de menos 40 graus a menos 20 graus. Praticante de caçadas durante a infância, Charles Manley entrou para os Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1967. Ativo na Guerra do Vietnã, o militar tem o recorde atual para mortes confirmadas entre fuzileiros norte-americanos, superando a marca de Carlos Norman Reddecock. Em apenas 16 meses, ele matou 113 inimigos confirmados e teve outras 216 mortes colocadas numa lista de prováveis, porque era muito arriscado procurar por corpos na época do conflito. Neerlandês Thomas Plunkett se tornou um dos grandes graças a um impressionante tiro disparado no general francês Auguste Marie-François Colbert durante a Batalha de Cacabelos. Em 1809, Plunkett utilizou um fuzil de longo alcance para atingir o general a cerca de 600 metros de distância. Considerando a falta de precisão das armas da época, foi um feito considerável para um atirador. Para que ninguém achasse que o tiro foi dado por sorte, Plunkett recarregou a arma e decidiu realizar um novo disparo, agora no militar que vinha em direção do general atingido para prestar socorro. Isso durante um tempo em que os militares de seu batalhão eram treinados para fazer tiros a distâncias máximas de 50 metros. 3 vezes premiado e 2 vezes gravemente ferido, Francis Pegamagabo era um experiente atirador que recebeu crédito pela morte de 378 alemães e captura de mais de 300 outros. Como se matar quase 400 inimigos não fosse suficiente, ele também recebeu medalhas por conseguir transportar mensagens em pleno campo de batalha, sob o fogo inimigo, sendo considerado um dos maiores militares da Primeira Guerra Mundial. E aí galera, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like e assine nosso canal para não perder os próximos vídeos.